China. O turismo na China está crescendo. Pesquisas indicam que o país será o lugar mais visitado do mundo em 2030. Com mais de 60 milhões de visitantes por ano, a China já é o quarto destino mais popular entre os turistas. Muito além da Grande Muralha, da Cidade Proibida de Pequim ou dos arranha-céus de Xangai, a China é um destino turístico completo e surpreendente. Que tal desbravar o gigante asiático e descobrir os guerreiros de terracota, em Xi'an? Os pandas salvos da extinção, em Chengdu? Navegar pelos rios cênicos de Guilin e ver as montanhas que inspiraram o filme Avatar? A China é do tamanho da Europa, mas tem o dobro da população. Com um território tão grande e repleto de atrações, é natural que um roteiro pelo país demande tempo e planejamento. A boa notícia é que cerca de 20% da China é formada por desertos, enquanto a região mais a oeste possui menos atrativos. Ou seja, dá para cortar o mapa pela metade e reduzir significativamente os trajetos. Quanto tempo ficar na China vai depender dos seus interesses e do seu estilo de viagem. Para as grandes metrópoles como Pequim e Xangai, 3 dias podem ser suficientes. Já outras cidades do interior gastarão menos tempo, embora a duração dos deslocamentos deva ser levada em conta. Devido às longas distâncias, a melhor maneira de se deslocar pela China é de trem, trens-bala ou trens convencionais, e avião. Embora existam várias companhias aéreas no país, comprar as passagens online poderá ser uma experiência difícil, sendo os sites em chinês e frequentemente exigindo que sejam cartões de crédito locais. Existe uma diferença significativa na duração dos trajetos de trens convencionais e os trens-bala, como por exemplo na rota ferroviária entre Pequim e Xi'an, uma das mais populares da China, com aproximadamente 1.216 km, e que leva de 4 a 6 horas viajando com os trens-bala, e de 11 a 20 horas com os trens normais. Também é importante comprar as passagens para os trens-bala com antecedência, pois elas costumam se esgotar rápido. Caso não haja mais disponibilidade, recomenda-se apelar para as viagens noturnas, nos trens convencionais, pois dependendo da classe será possível dormir confortavelmente nos beliches instalados nas cabines ou nas poltronas acolchoadas. No entanto, evite viagens longas na classe Hardcia, embora tenha os tickets mais baratos, pois o conforto, a limpeza e até mesmo a garantia do seu assento poderão ficar comprometidos. É recomendável também ficar atento à localização das estações e confirmar sempre o nome e o endereço, já que muitas cidades possuem mais de uma estação. Sobre a alimentação na China, esqueça a fama de comidas exóticas demais. Elas até existem, mas tem também muitas outras opções. As chances de comer carne de cachorro por engano são nulas. A maioria dos chineses ficaria horrorizada só de pensar nessa hipótese. O país é um dos maiores produtores de arroz do mundo, então é comum que os grãos sejam consumidos em todas as refeições. Quem vai à China também deve estar preparado para fugir da dieta. Carboidratos e frituras reinam por toda a parte. Nada mais tipicamente chinês do que reunir família e amigos ao redor da mesa para um hot pot, como é chamada a panela fumegante onde se cozinham frutos do mar, carnes e legumes com muita pimenta, no maior estilo fondue, porém com um sabor marcante e caprichado na pimenta. Na capital, o pato de Pequim é a preferência absoluta, com uma carne suculenta e uma casquinha crocante. Lanches práticos como o xiaolonggao e o tradicional dim-sum consistem em bolinhos ou pastéis recheados e preparados ao vapor, com apelo saudável e fáceis de serem encontrados em qualquer lugar. Nas praças de alimentação dos shoppings é fácil encontrar espetinhos dos mais variados tipos. Mas ao visitar as feirinhas de rua não se deixe enganar pelos espetinhos de insetos, escorpiões e outros menus exóticos. Também existem opções de lanches normais, como rolinhos primavera, arroz frito e noodles. Experimente também um hambúrguer chinês, um apetitoso sanduíche de carne picada e temperada, feito com tom pita, receita de 221 a.C. e considerado o primeiro hambúrguer do mundo. Comer de palitinho não chega a ser um problema, já que todos os restaurantes possuem talheres convencionais à disposição dos clientes. Mas se com tudo isso você ainda preferir não se aventurar muito com a gastronomia chinesa? Fique tranquilo! As principais redes mundiais de fast food estão presentes em todo o país. Chipre. Um país repleto de atrativos no meio do mar Mediterrâneo, assim é o Chipre, que atrai milhares de turistas todos os anos devido às suas maravilhosas praias. Mas o Chipre vai muito além, é um destino histórico com ótima comida, uma população super receptiva e muitos gatos. Chipre está localizada no extremo leste do mar Mediterrâneo, entre a costa sul da Turquia e o norte do Egito. Geograficamente a ilha está situada no Oriente Médio, mas é considerada parte da Europa. A ilha é dividida em duas partes, a República de Chipre,
predominantemente grega, e a parte norte, um terço da ilha, ocupada militarmente pela Turquia e autodenominada República Turca de Chipre do Norte. Como a ilha é dividida em duas partes, Chipre tem duas capitais, apesar de ser a mesma cidade cortada ao meio. Nicósia, na região central da ilha, é a capital da República de Chipre. A mesma cidade, só que com o nome de Nicósia do Norte ou Lefkosa, é a capital do Estado turco. Sim, a ilha de Chipre é dividida. Ao sul está a República do Chipre, predominantemente grega e membro da União Europeia, e ao norte a autodenominada República Turca de Chipre do Norte, território somente reconhecido pela Turquia. Acredita-se que de 5 a 7 dias são suficientes para o turista conhecer as principais atrações e praias de Chipre. Os brasileiros não precisam de visto para entrar no Chipre e podem visitar o país por até 90 dias, a turismo. O passaporte deve ter pelo menos 6 meses de validade e uma página de visto em branco. Para entrar na parte turca cipriota, o turista brasileiro também não precisa de visto. Não há voos diretos do Brasil para o Chipre, mas as principais companhias europeias operam no país. O principal aeroporto de Chipre é o de Larnaca, mas ainda existe o de Paphos. A ilha contava com outro aeroporto, o antigo Aeroporto Internacional de Nicósia, que foi por muitos anos a principal porta de entrada do país. Entretanto, com a invasão militar turca, em 1974, o local foi abandonado e hoje é uma área desmilitarizada. O aluguel de carro é fundamental para que se conheça todos os cantinhos de Chipre, pois o país é pequeno e com o carro você poderá circular facilmente para conhecer todas as atrações e as praias, que são incríveis. A comida com base na culinária grega e mediterrânea é leve e deliciosa. A população é super receptiva e as cidades acolhedoras e seguras. Os preços são razoáveis e até mais baixos que em muitos países europeus. Chipre é o país dos felinos. Segundo pesquisas, existem mais gatos no país do que habitantes, que hoje são 1,2 milhões de pessoas. Por onde você anda, os felinos estão por lá. Invadem até restaurantes para pedir comida e mimos. Nas ruas, encontram-se gatos por toda a parte. Acredita-se que foi em Chipre que o gato foi domesticado. Dizem que há vestígios de milhares de anos. O que é estranho no país é que não se encontram cães. Mas é claro, no país dos gatos, cachorros não devem entrar. É sério. Dá mesmo vontade de mudar para lá. E só por isso já vale muito a pena este país maravilhoso estar na sua lista de futuros destinos internacionais. Coreia do Norte. Este país, provavelmente é um dos lugares mais seguros do mundo e a menos que você queira protestar contra o governo ou resolva fazer algo absurdo, como bater em um guarda, você não terá problemas. Então, comporte-se e curta sua viagem. Na Coreia do Norte, estátuas e mosaicos de Kim Sung e Kim Jong são vistas por toda parte e obrigatoriamente você terá que fazer reverência toda vez que se deparar com alguma. Você poderá visitar uma imponente biblioteca com uma sala de estudos musicais, andar pela terceira maior praça pública do mundo e poderá ver de qualquer lugar da cidade um imponente hotel de 105 andares, que começou a ser construído há quase 20 anos e só está completo por fora. Também poderá andar em um metrô com estações modernas mas com trens velhos, visitar fábricas, fazer trilhas em montanhas e conhecer escolas. Existem vários tours diferentes e normalmente os dias são cheios de atividades, com pausa para almoço. No entanto, por onde você circular, lembre-se de que não poderá entrar com pornografia, guias ou livros sobre a Coreia do Norte e, obviamente, qualquer filme que mostre o país de uma perspectiva negativa. Na chegada ao país, verificarão alguns dos seus itens. Se olharem sua câmera e encontrarem algo proibido, vão mandar deletar as fotos ou reter o seu equipamento. Você pode tirar fotos de praticamente tudo. As principais exceções são militares, construções e o interior de alguns museus, e não se arrisque, pois você poderá ter suas fotos verificadas na saída e poderão te pedir para pagar o que julgarem impróprio. Você não pode sair do seu hotel sozinho e se você estiver na rua os seus guias terão que estar te acompanhando. O hotel vai estar preparado para isso e indicará locais apropriados e seguros para turistas, bares, restaurantes, boliche, karaokê, sinuca, ping-pong, lojas e até cassino. Na rua os guias ficam de olho no grupo o tempo todo e eles não vão te perder de vista, mas apesar disso, não é um clima tenso e hostil. Não tem internet e a TV pega o canal local e talvez a BBC. Você poderá fazer ligações internacionais, apesar de muito caras, do seu hotel, porque esta é a única forma de comunicação. Em geral você poderá conversar com a população local, a menos que seu guia diga o contrário, mas não é comum encontrar alguém que fale inglês, então, sua interação social provavelmente será somente com os guias e com o staff do hotel. Coreia do Sul. Mesmo sendo um destino turístico pouco considerado nos roteiros pela Ásia, a Coreia do Sul tem uma atmosfera envolvente, abrigando templos, palácios e uma arquitetura antiga que leva os seus turistas a dar uma volta ao passado.
A Coreia do Sul pode passar despercebida na elaboração de um roteiro pelo continente asiático, mas acredite, o país é surpreendente em todos os sentidos, e possui atrações variadas, desde lugares antigos até regiões modernas e tecnológicas. Este país é conhecido por oferecer uma experiência única, abrigando edifícios milenares, túmulos de antigos reis, além de ter cidades modernas e ilhas com belezas naturais ímpares. Para quem gosta de conhecer a gastronomia local, saiba que o país tem sabores e texturas únicas, proporcionando uma experiência gastronômica muito interessante, isso sem contar os prédios futuristas, cidades altamente tecnológicas criadas do zero, além de palácios imperiais e templos budistas que resistem ao tempo e convivem harmoniosamente, com tudo que há de mais moderno no mundo. A boa notícia é que os turistas brasileiros que viajam para o país não precisam tirar um visto especial, desde que a estada não ultrapasse 90 dias. Após esse período é necessário solicitar a autorização junto ao consulado do país, no Brasil. A contratação de um seguro viagem também não é obrigatória, como acontece em outros destinos internacionais, mas é altamente recomendado para qualquer pessoa que decida conhecer o país asiático, porque imprevistos podem acontecer e comprometer os seus planos ou até mesmo acabar com a sua viagem, pois já imaginou, se você precisar se internar ou tiver os seus documentos extraviados em algum lugar, com idioma e costume tão diferentes dos seus? A Coreia do Sul está situada ao lado da Coreia do Norte, com o qual formou uma única nação até 1945. O país é banhado pelo Mar do Leste, Mar Amarelo e o Mar da China Oriental. Para turistar com segurança por todo o país, é sempre bom analisar com antecedência o mapa da Coreia do Sul, para entender onde estão as principais cidades turísticas, as melhores áreas de embarque e desembarque, rotas de deslocamento e muito mais. Mesmo não tendo voos diretos do Brasil para o país, saiba que você não terá problema em ir para a Coreia do Sul, mas precisará de paciência para chegar até lá, pois, por estar do outro lado do mundo, qualquer voo precisa fazer pelo menos uma conexão. O voo até o país asiático tem duração de cerca de 27 horas, sendo o trecho operado por diferentes companhias aéreas, como Korean Airlines, Qatar, Lufthansa, Delta e Latam. As passagens aéreas estão entre os custos mais significativos de uma viagem e por isso, é fundamental fazer uma pesquisa antecipada para garantir os preços mais baixos e os voos em promoção. Fazer turismo na Coreia do Sul é mergulhar em uma cultura rica, conhecer tradições antigas e visitar lugares históricos, cheios de belezas naturais. Egito. O Egito oferece uma apaixonante mescla entre aventura, cultura e mistério. É uma terra de contrastes. As belas paisagens desérticas se enchem de esplendor com a presença do inesgotável Rio Nilo. Todos os anos o país atrai milhões de visitantes oferecendo uma viagem ao passado, graças aos seus majestosos templos e maravilhas da antiguidade, conservadas com perfeição. Considerado o berço da civilização, o Egito é um país único, um destino surpreendente carregado de magia e história, que convida seus turistas a desfrutar de uma experiência inesquecível. Afinal de contas, como disse o historiador grego Heródoto, há 2000 anos, quem não viu o Egito, não viu o mundo. A rica história, sítios arqueológicos e bagagem cultural deixadas como herança pelos povos que viveram no Egito desde 10.000 anos antes de Cristo, assim como tantas outras atrações turísticas, os balneários de Sharm el-Sheikh e Hurghada, ambos banhados pelo Mar Vermelho, transformaram o turismo no Egito em uma verdadeira potência. Inclusive, o turismo é fonte de renda vital para a economia do país, pois emprega cerca de 12% da população, além de ser um destino fantástico com paisagens e monumentos encantadores e muita história para contar. Cairo, a capital do Egito, é uma das cidades mais caóticas do mundo, com uma população de aproximadamente 25 milhões de pessoas, e por ser uma cidade tão antiga e com tanta história, é o lugar ideal para se começar uma viagem pelo Egito. Apesar do trânsito caótico da cidade, vale a pena fazer um tour completo pelo bairro católico Cotique Cairo, a parte islâmica, e depois as famosas pirâmides de Gizé e sua esfinge. Outro atrativo turístico importantíssimo e que deixa os turistas perplexos com as antiguidades preservadas, é o excelente Museu do Cairo. Os mais belos e procurados templos do Egito estão em Aswan, que além dos templos é parada obrigatória dos cruzeiros que navegam pelo Rio Nilo, muitos deles partindo em direção a Luxor. Da cidade, partem os comboios para explorar o impressionante templo de Abu Simbel, quase na fronteira com o Sudão. A ilha de Ajuki é outro atrativo turístico fora do comum, pois foi o local escolhido para realocar o templo de Philae. Luxor é uma das cidades mais importantes da história do Egito, destino turístico muito procurado devido a seus templos e ao impressionante Vale dos Deuses, conjunto de 62 túmulos de reis egípcios, onde foi encontrado o famoso sarcófago de Tutankhamon. Parar em Luxor é essencial para conhecer o complexo de Karnak e o magnífico Vale dos Reis, local onde tumbas foram construídas para os faraós e poderosos nobres do Império Novo Egípcio. Indo contra todas as expectativas negativas de muitos dos turistas, o Egito, atualmente, é um dos países mais seguros para se conhecer no Oriente Médio.
Mas é claro que, assim como em qualquer outro destino, é sempre importante ficar atento à sua segurança. Enfim, evitar caminhar sozinho por lugares que você não conhece bem e tomar as precauções normais de qualquer outra viagem é importante. Quanto à cultura do país, durante a sua viagem ao Egito, nada de roupas curtas e decotes. Levar um lenço para cobrir os ombros também é uma boa pedida. Além disso, se estiver viajando durante o verão, não se esqueça de levar roupas leves e confortáveis para não ser castigado pelo calor. Lembre-se que as temperaturas podem cair bastante durante a noite, portanto esteja preparado para o frio também. Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos fascinam pelo seu excesso, no luxo e na extravagância de sua arquitetura futurista, escondendo ainda locais tranquilos e com uma natureza deslumbrante nos seus vastos desertos, praias e montanhas impressionantes. Os Emirados Árabes Unidos são um estado federal composto por 7 emirados, sendo cada emirado administrado por um sheik, onde todo o país faz fronteira com a Arábia Saudita e Omã. Território de contrastes. Os emirados são formados por montanhas e desertos, pontuados por oásis e cidades ultramodernas. Neste país, você terá a oportunidade de explorar as areias do deserto num veículo ou num camelo, ou ainda terá o prazer de relaxar nas muitas praias de areia branca com águas azul turquesa. Os emirados mais conhecidos são o de Dubai e Abu Dhabi. Os outros emirados são Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Al Kuwait e Sharjah. Os Emirados Árabes Unidos é uma nação exótica, considerada um dos países islâmicos mais liberais, tal como um dos mais estáveis, no que diz respeito ao seu bem-estar econômico, embora cheio de contradições. Em termos demográficos, a população dos Emirados Árabes Unidos é de 9,2 milhões, mas apenas 1,4 milhões são cidadãos locais. O resto da população é composta por imigrantes. Os 7 Emirados formam um mosaico único de tradições milenares e modernidade deslumbrante, unidos sob uma bandeira de progresso e diversidade cultural. Nos Emirados Árabes Unidos, cada destino, desde a majestosa Abu Dhabi e a vibrante Dubai, até as praias serenas de Fujairah e os encantos históricos de Sharjah, oferece uma experiência única, misturando luxo e modernidade com riqueza cultural. Curiosidades sobre os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos são uma federação composta por 7 emirados e cada um tem o seu próprio governante e autonomia. Inicialmente, a economia dos Emirados dependia fortemente do petróleo. No entanto, nos últimos anos houve uma significativa diversificação econômica, com Dubai emergindo como um centro global de comércio, turismo e finanças. Apesar de sua riqueza em petróleo, os Emirados estão na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento em energias renováveis. A cidade de Masdar, em Abu Dhabi, é um exemplo notável que foi projetada para ser uma das cidades mais sustentáveis do mundo. Os Emirados têm uma população altamente diversificada, aproximadamente 80% da população é composta por expatriados de todo o mundo, levando ao país uma mistura de culturas e tradições. Este riquíssimo país é conhecido por sua audaciosa e inovadora arquitetura. O Burj Khalifa, em Dubai, é o edifício mais alto do mundo. A cultura dos Emirados é uma mistura fascinante de tradições beduínas e a ultramodernidade do país. Isso é evidente em sua música, dança, vestuário e culinária. Os Emirados desempenham um papel significativo na política do Oriente Médio e são conhecidos por sua diplomacia ativa. O país é também um membro influente da Liga Árabe e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Filipinas. É realmente difícil planejar uma viagem de turismo às Filipinas, pois são tantas rotas disponíveis e lugares paradisíacos, que cada turista traça um roteiro completamente diferente. A República das Filipinas é um imenso país formado por impressionantes 7.107 ilhas, sendo um dos maiores arquipélagos do mundo. Por ser um destino internacional ainda novo para a maioria dos brasileiros, existem poucas informações em português sobre as Filipinas. O país é um dos mais incríveis do Sudeste Asiático, com seu clima tropical, povo simpático, vulcões, arrozais, lagoas secretas e praias que estão entre as mais bonitas do mundo. Para começar a entender a geografia do país, saiba que as ilhas das Filipinas são divididas em 3 grupos: Luzon, ao norte, Visayas, no centro e Mindanao, ao sul. As ilhas de Luzon são as mais exploradas, principalmente pela massificação do turismo em Boracay, a Ibiza das Filipinas, e recentemente a fama do arquipélago de Barquito, ao norte da ilha de Palawan, onde foram gravadas várias edições do reality show Survivor. De fato, são infinitas as possibilidades para o turismo nas Filipinas, e definir um roteiro ideal é tarefa árdua, mesmo para turistas experientes. Boracay, El Nido, Saban e Coron são alguns dos lugares que não podem ficar de fora, mas optar por um destino preferido nas Filipinas é como tentar eleger o filho preferido. A capital em si,
Manila não merece atenção especial, mas sempre é possível encontrar boas atrações. Se você quer saber o que fazer em Manila, visitar Intramuros é uma das sugestões. Um lugar bem preservado, com bons restaurantes e atrativos turísticos, onde você terá a chance de conhecer mais sobre a história filipina. Como Manila é uma cidade meio bagunçada, é recomendado se hospedar no bairro de Makati, uma área mais desenvolvida onde você encontrará boas opções para curtir a vida noturna da cidade. Um passeio bacana a se fazer, saindo de Manila, é a trilha para o vulcão Taal. O vulcão fica a 50 km de Manila e não pode faltar em sua lista. Com tanta diversidade e pouco desenvolvimento, o difícil é encontrar boas alternativas de transporte nas Filipinas. A dificuldade maior é viajar por terra e mar, pois não existe transporte público e as opções de transporte particular, na maioria das vezes, acompanham o subdesenvolvimento das Filipinas. É certo que nas Filipinas existem boas e péssimas opções de transporte, veículos terrestres e aquáticos, mas que são difíceis de conseguir informações pela internet. Então, o jeito é pedir dicas aos filipinos mesmo, que são muito simpáticos e sempre estão dispostos a ajudar os turistas. O meio de transporte terrestre mais convencional e folclórico nas Filipinas é o famoso jeepney, customizado, bastante colorido, barato, barulhento e muitas vezes fedido, pois é aberto e recebe toda a fumaça do trânsito das grandes cidades. Mesmo assim, é uma das melhores maneiras de vivenciar uma tradição filipina. Viajar para o país e não fazer pelo menos uma viagem com os jeepneys é perder a chance de aprender na prática um pouco da cultura local. Geórgia. A história do vinho é imprecisa, já que a bebida foi criada antes mesmo da escrita. Mas estima-se que em algum lugar nas montanhas da Geórgia, entre 8.000 a.C. e 5.000 a.C., um fazendeiro descuidado acabou esquecendo um punhado de uvas amassadas dentro de um recipiente, e com o tempo as frutas sofreram fermentação, exalando um aroma típico que chamava a atenção de quem passava por perto. Alguém não resistiu e resolveu experimentar. O resultado você pode conferir hoje, na sua taça. Não é à toa que o símbolo do país é a Cartilis Deda, mãe dos georgianos, falada no idioma local, visível de todos os lugares da capital Tbilisi. A mensagem é clara: para os amigos, vinho. Para os inimigos, a espada. Mas de olho na União Europeia, a Geórgia faz a política da boa vizinhança e mantém boas relações com todo o mundo. Aliás, os valores das terras e das propriedades são bem baratos por lá, fazendo de Tbilisi uma cidade cosmopolita e com bastante investimento estrangeiro, sendo cobaia de experimentos que fazem jus à alcunha de paraíso dos arquitetos. Construções futurísticas como o teatro e centro de exposições do Parque Reich e a Ponte da Paz já se tornaram cartões postais, desafiando os sensos estéticos mais puristas e incentivando novos empreendimentos do mesmo estilo. Passear pelo centro antigo de Tbilisi é uma agradável caminhada que mistura o novo ao tradicional, mostrando que a capital georgiana pode ser sim, moderninha sem perder a sua identidade. Não deixe de embarcar no teleférico que o levará até a estátua, para ter uma vista linda lá de cima. Perca-se pelas ruelas e labirintos que revelam igrejas ortodoxas, feirinhas, cafés e, é claro, muitas adegas pelo caminho. Uma viagem por uma ex-república soviética não está completa sem levar algumas lembrancinhas para casa, e melhor ainda quando elas são relíquias históricas a preços bem acessíveis. O mercado de pulgas de Tbilisi é o lugar certo para fazer suas aquisições culturais. Por lá é possível encontrar uma infinidade de medalhas, moedas, uniformes, estatuetas, penduricalhos e até mesmo documentos reais do período comunista, tudo à venda. Quando a fome apertar, passe no centrinho novamente, para explorar a fantástica culinária georgiana. Existem restaurantes por toda parte, alguns até temáticos oferecendo diversos pratos locais, como o tradicional khinkali, pastéis cozidos recheados com carne ou queijo. Mas o grande destaque vai para o khachapuri, em suas mais diversas variações. O prato é uma combinação perfeita de uma massa deliciosamente macia com recheio caprichado de queijo. A proximidade com a Turquia faz com que a culinária georgiana sofra algumas influências de seu vizinho, especialmente em relação às sobremesas. Docinhos turcos e a famosa baklava já fazem parte dos cardápios da Geórgia. Para ficar ainda melhor, acompanhe suas refeições com o inigualável vinho georgiano. Todo restaurante oferece o vinho da casa, e é possível encontrar bons exemplares até mesmo em supermercados. Se estiver em busca dos melhores vinhos, vá à adega Wine Gallery, quase escondida em uma rua residencial da cidade. A variedade de bebidas é imensa, com garrafas disponíveis para todos os gostos e bolsos. A degustação é permitida, e no andar de baixo barris armazenam o precioso líquido que pode ser comprado a partir de $2. Iêmen. Localizado na ponta sul da Península Arábica, fronteira com a Arábia Saudita e Omã, o Iêmen é um país devastado pela guerra e passou por uma história tumultuada envolvida em guerras civis.
Apesar de ser um país repleto de pessoas extremamente calorosas, amigáveis e com muito a oferecer, cultural e historicamente, o Iêmen ainda é um destino extremamente perigoso e os turistas são desencorajados a visitá-lo. Deixando de lado a atual situação política desfavorável no Iêmen, seria muito interessante para os turistas terem a oportunidade de conhecer Sanaa, a cidade antiga, um local místico e ao mesmo tempo um patrimônio mundial da Unesco. Você poderá ver ruas com um monte de casas que parecem saídas de um conto de fadas, por conta da energia, da beleza e do som de seus habitantes. Se você é amante da natureza, a Ilha Socotra é perfeita para você, pois é uma ilha pitoresca intocada pelo homem moderno e lar de espécies e plantas desconhecidas do mundo. Atualmente o Iêmen é um destino muito perigoso para turistas, em potencial. Os governos de vários países chegaram a emitir avisos para viajar ao Iêmen, por motivos como terrorismo, sequestros e outros tipos de crimes violentos. Os níveis de criminalidade são altos e isso vale tanto para crimes mais leves quanto para os violentos. Esteja preparado para a ocorrência de furtos com batedores de carteiras, roubos de bolsas e câmeras. Se precisar sair em público, evite lugares lotados. O Iêmen não é um destino seguro para as mulheres, então, não vá sozinha a lugar algum. O sistema de transporte rodoviário no Iêmen é extremamente limitado, com apenas uma parte das estradas pavimentadas. Táxis e outros transportes públicos estão disponíveis, mas geralmente estão em péssimas condições e faltam equipamentos de segurança nos veículos. Ao utilizar estes serviços, confira o seu troco, nunca pague nada adiantado e negocie tudo com antecedência. Tenha muito cuidado com os caixas eletrônicos e fique atento com pessoas tentando te distrair. A probabilidade de ocorrer ataques terroristas no Iêmen é muito grande. Esteja atento a tudo. A situação é séria, pois o país está dividido entre militantes xiitas e al-Qaedas. Uma vez que o país está dividido entre militantes, já é possível imaginar os riscos que você pode correr, pois ataques terroristas, sequestros, violência tribal e crimes em geral são apenas algumas das ameaças a serem enfrentadas. Sozinho ou em grupos, os turistas estão sempre em risco, uma vez que grupos terroristas fazem os turistas de alvo realizando atentados suicidas e emboscadas armadas em atrativos turísticos. Abstenha-se de viajar para a região de Sanaa, no norte do Iêmen, pois lá existe um sério risco de turbulência política. E para finalizar, fique atento às intempéries da natureza, pois as enchentes e os ciclones são riscos eminentes no Iêmen, quando se trata de desastres naturais. Em 2015, a quinta maior cidade do país, Mukalla, foi atingida por fortes enchentes e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Índia. O país do yoga, do Buda e de muitos templos, possui uma cultura riquíssima e tradições bem fortes. Por lá, o hinduísmo é predominante, mas embora extinto, o sistema de castas ainda é presente na Índia, sendo que a classificação se baseia na posição social. Além disso, o país também é caracterizado pelas suas músicas e danças típicas como a Bharatanatyam. Além de seus templos, o país é dono de belezas naturais incríveis, cachoeiras, praias, montanhas, vales, rios e muito mais. Como em qualquer outro lugar, é preciso ter cuidado ao visitar a Índia, afinal, você não conhece os costumes, a cultura e nem as regras locais. Nesse sentido, muitas pessoas se perguntam se ao viajar para a Índia, o turismo é perigoso? Se souber o que deve ou não fazer, onde ir e como se comportar, certamente sua viagem será segura. Ao viajar para a Índia, uma dica é ficar atento aos seus pertences, assim como você já faz aqui no Brasil. Não confie em estranhos, mesmo que eles se mostrem bem intencionados. Na hora de pegar um táxi é importante negociar os valores antes de embarcar. Já as mulheres precisam ter atenção redobrada, principalmente às roupas e aos lugares que irá. Atrativos turísticos na Índia não lhe faltarão. Você conhecerá as atrações mais impressionantes do mundo. No seu roteiro deverá estar a cidade de Nova Delhi, a capital e uma grande metrópole repleta de locais turísticos. Visite também Jaipur, conhecida como a Cidade Rosa, com construções espetaculares. Varanasi também deverá estar na sua lista, ela é o lugar sagrado do povo hindu. Visite Agra, onde está o famoso Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Para quem quer dias mais relaxantes, a cidade de Rishikesh é o lugar certo, pois ela oferece muitos retiros espirituais. Por último, Mumbai, a cidade das produções de Bollywood deverá ser sua parada obrigatória. Transitar pelo país é barato, os táxis e metrôs têm valores bem acessíveis. Se quiser fugir do trânsito, uma dica é usar os rickshaws, que são opções de transporte bem rápidas e baratas. Viajar de trem também é uma verdadeira atração turística, uma vez que as estruturas dos vagões são bem peculiares, com ventiladores de teto, leitos dobráveis e muito mais. Essa dica é muito importante, evite cumprimentar ou fazer refeições com a mão esquerda, os indianos a consideram impura. Não deixe de experimentar o arroz indiano, o pão chapati e o naan. Muitos deles podem ser recheados e são deliciosos. Experimente os thali sets, que são porções pequenas que combinam sabores doces, amargos, picantes e salgados.
Na culinária você encontrará ainda muito queijo indiano, mas tome cuidado com os temperos, pois costumam ser fortes e se abusar, poderá passar mal. Sobre a vestimenta no país, é fundamental que leve roupas mais largas e compridas por conta das questões culturais e religiosas. Coloque na mala também as echarpes, calças compridas e largas, blusas de manga comprida, pois ao viajarem sozinhos é importante tomar muito cuidado com a cultura local, e na Índia não é diferente. Uma viagem para a Índia não é um bicho de 7 cabeças, basta fazer um bom planejamento. Indonésia. A Indonésia é um país que possui uma rica diversidade cultural com mais de 17 mil ilhas e mais de 300 grupos étnicos, sendo conhecido como um dos países que mais tem diferentes culturas e tradições. A religião é uma parte fundamental da cultura indonésia, sendo a maioria da população muçulmana. No entanto, o país também abriga muitos seguidores do cristianismo, hinduísmo, budismo e confucionismo. A religião tem uma forte influência na cultura e nas tradições indonésias, moldando as crenças, práticas e comportamentos do povo indonésio. A arte e a música indonésia são influenciadas pela cultura local e regional, assim como por culturas estrangeiras. As artes incluem tecidos tradicionais, cerâmica, escultura, pintura e muito mais. A vestimenta tradicional da Indonésia varia de região para região. Normalmente as roupas são coloridas e adornadas com estampas e padrões. Os homens muitas vezes usam camisas de batik, enquanto as mulheres usam sarões e kebaya, uma blusa com mangas curtas. A Indonésia é famosa por seus festivais coloridos e vibrantes que ocorrem em todo o país ao longo do ano, com muitos deles sendo realizados em honra aos deuses e divindades. O mais famoso de todos é o Balian Valley Festival, que é realizado anualmente na Papua Ocidental e atrai turistas de todo o mundo. A Indonésia é um país rico em belezas naturais e com uma grande variedade de paisagens e ecossistemas, desde praias paradisíacas até florestas tropicais e vulcões ativos. Essas características fazem da Indonésia um destino ideal para o ecoturismo. Os turistas poderão fazer trilhas pela floresta observando os macacos, orangotangos e tigres, além de admirar as belas paisagens naturais, podendo até praticar o mergulho em recifes de coral, pois o país tem uma das maiores diversidades de espécies marinhas do mundo, e os recifes de corais são atrações imperdíveis para os amantes do mergulho, que poderá ser feito nas ilhas Gili e Hasan Pad, onde existem tartarugas, tubarões e uma grande variedade de peixes coloridos. Os vulcões também são bem procurados para o ecoturismo, pois o país tem mais de 100 vulcões ativos e muitos deles poderão ser escalados. O Monte Bromo é um dos vulcões mais famosos e oferece uma vista espetacular de sua cratera fumegante. A Indonésia é um arquipélago com mais de 17 mil ilhas, e para se deslocar entre as ilhas você poderá optar por barcos, aviões ou ônibus. Existem muitas empresas que oferecem serviços de ferry, barco ou catamarã, mas é importante verificar a segurança e a reputação da empresa antes de viajar. Para voos domésticos você poderá escolher entre diversas companhias aéreas. A Indonésia oferece uma ampla variedade de opções de hospedagem, desde hotéis de luxo até albergues e guest houses mais acessíveis. Ao escolher a sua hospedagem, leve em consideração a localização, a qualidade e as comodidades oferecidas. A Indonésia é um país relativamente seguro, mas é importante tomar precauções para garantir a sua segurança. Evite andar sozinho à noite, principalmente em áreas mais desertas. Leve com você apenas o essencial e mantenha seus objetos de valor em local seguro. Além disso, esteja ciente do risco de golpes comuns contra turistas. Irã. O Irã faz fronteira com Iraque, Turquia, Azerbaijão, Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão, porém, não é um país árabe. É um equívoco chamarem os iranianos de árabes, na verdade eles são persas. Apesar das diferenças com alguns de seus vizinhos, o desentendimento é deixado de lado para dar lugar às negociações comerciais, pois a indústria do petróleo no Irã sustenta a economia do país, o que o torna interessante internacionalmente. Além disso, parece que esse costume, da boa vizinhança, já se tornou parte da cultura persa, pois é muito comum famílias iranianas convidarem os viajantes para piqueniques, jantares ou até mesmo para se hospedarem em suas casas. Os jantares oferecidos pelos iranianos são com muita fartura de comida, pois a gentileza exacerbada já deduz que o convidado poderá também levar alguém e por isso sempre prepararão porções maiores, querendo que seus hóspedes saiam satisfeitos. O álcool é algo ilegal no Irã, isso porque o Alcorão diz que vai contra os ensinamentos religiosos tudo o que faz mal ao corpo. Então, tanto o consumo quanto a comercialização do álcool são ilegais. Quando falamos de direitos das mulheres no Irã, o país sofre certo preconceito internacional em relação a isso, pois muitos acreditam que ela é submissa e dependente do homem. Mas muito pelo contrário, as mulheres no Irã possuem praticamente qualquer outro direito que outras mulheres do mundo, estudam e trabalham, podem dirigir, votar e se eleger a cargos públicos. Já para os homoafetivos o assunto é mais delicado no Irã, pois qualquer ato homossexual no país é considerado crime, sendo alguns punidos até com pena de morte. O que não quer dizer que o país não possa ser visitado por qualquer pessoa, mas a recomendação é que caso qualquer casal homoafetivo vá ao Irã, que não demonstre afeto em público.
Aliás, diferentemente do Brasil, no Irã é comum agradecer apenas colocando a mão no coração, sem qualquer contato físico, pois o cumprimento de lá é basicamente sorrir e balançar a cabeça. Quanto à vestimenta dos iranianos, o hijab é um lenço obrigatório usado para cobrir a cabeça da mulher a partir dos 7 anos. Também é obrigatório as mulheres esconderem seus corpos de forma discreta, usando calças ou saias que cubram as pernas, e blusas compridas que cubram os ombros e os braços, lembrando que as roupas precisam ser largas, para não marcarem o corpo. Maquiagem ou acessórios como anéis, pulseiras, colares e brincos, não possuem restrições, podendo usar à vontade. Para os homens é proibido usar bermudas e blusas regatas, sendo permitido apenas calças. Em relação aos calçados é livre para ambos. O Irã é um dos maiores produtores de açafrão, além de ser um dos grandes exportadores de especiarias do mundo. A comida típica do país é muito bem temperada, além de muito refrescante. Uma outra curiosidade é que o Irã é o maior exportador de caviar do mundo. Seu caviar é conhecido como um dos mais caros. E por falar em produtor de caviar, o Irã abriga uma variedade de mamíferos, incluindo leopardos, ursos pardos, lobos, linces, gatos selvagens, gazelas, javalis, raposas, hienas, chitás e guepardos, e mais de 500 espécies de aves, dentre estas, falcões, águias, corujas, pavões, flamingos, cegonhas e uma variedade de aves aquáticas nos pântanos e lagos. Já a flora do país é marcada por plantas medicinais para várias finalidades, incluindo os tratamentos medicinais e o uso culinário, estendendo sua riqueza natural às lindas árvores como cedros, carvalhos, choupos, pinheiros e tilhas fazem parte da floresta do país. Iraque. O Iraque e sua capital Bagdá é um país localizado no Oriente Médio que compartilha suas fronteiras com o Irã, Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia, Síria e Turquia. Infelizmente o Iraque passou por momentos difíceis nos últimos 40 anos, e sua história tumultuada afetou o turismo. O Iraque é rico, histórico e culturalmente falando, e tem alguns atrativos turísticos interessantes para se visitar, embora a situação de segurança possa variar em cada um deles. São eles: a Mesquita de Al-Mustansiriyah, uma mesquita histórica com uma arquitetura deslumbrante. A antiga Babilônia, ruínas da antiga cidade da Babilônia, com destaque para o portão de Ishtar. A Zigurat de Ur, uma antiga estrutura em forma de pirâmide localizada na cidade de Ur. O Museu Nacional do Iraque, com uma impressionante coleção de artefatos históricos incluindo os tesouros de Nimrud. Basra, uma cidade portuária no sul do Iraque. E a cidadela de Erbil, uma fortaleza na cidade de Erbil. Devido à sua complicada situação política, a existência de grupos terroristas traz muitas dificuldades para a situação do transporte no país, o que também dificulta turistar pelo Iraque. O tráfego aéreo no país também não é seguro, como podemos ver em notícias de janeiro de 2015 quando um voo comercial que chegava ao aeroporto internacional de Bagdá foi alvejado pelos rebeldes. Consulte sempre a embaixada antes de programar a sua viagem, pois esta lhe informará sobre alguma iminência de perigo no país. Se for ao Iraque e tiver certas opiniões sobre a sua história, religião e a guerra sectária que vem ocorrendo há mais de uma década, guarde-as para si, pois expressar suas opiniões a respeito destes assuntos em determinadas regiões poderá resultar em consequências sérias e isso acabará com a sua viagem. A regra prática é evitar discussões religiosas ou políticas, pois fazer turismo no Iraque significa entrar numa cultura que é totalmente diferente da nossa, e por isso é muito importante você saber que a cultura do país está totalmente ligada à religião, em sua grande maioria islâmica, portanto respeite o país onde você está, pois as regras a serem respeitadas são as deles. No Iraque, por ser uma zona de guerra existem muitos campos minados em praticamente todos os lugares do país, por isso cuidado e não circule por estes lugares. Principalmente quando não identificados, a menos que esteja acompanhado de um guia local. O ideal é não ir a lugar algum sem escolta de algum soldado do exército iraquiano.